que sou um servo do Senhor, tenho trabalhado, tenho jejuado, tenho buscado por isso. Buscado o cumprimento do meu pastor, Washington Rosa, de toda a minha igreja, todo o meu corpo de obreiros, que tem a ciência de que estou aqui essa noite. Louvo a Deus pela minha esposa, que está me acompanhando. Glorifico a Deus pela vida do casal que aceitou o convite. Estamos cumprimentando, claro, os pastores dessa casa, os obreiros, reverendo Nicodemos. Glória a Deus pela sua vida. A todos os irmãos, muitíssimo obrigado. Aos atalaias ali na porta, muito obrigado pela recepção. Vocês são uma peça fundamental. Desde a recepção, nós já vemos a presença do Senhor. É verdade. Graças a Deus. Glorifica a Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração vem decorrente de uma constante busca mediante a campanha que estamos conduzindo na Igreja do Sudeste, fica ali no Parque Macedo, onde as terças-feiras estão sendo ministradas essa campanha. O tema dela está em Jó 28:28. O temor do Senhor é sabedoria e apartar-se do mal é inteligência. Glória a Deus. E na próxima terça-feira será a última ministração, estão todos convidados a comparecer. Glória a Deus. Começa a partir das 7, a partir das 19 no caso. E na quarta-feira, pastor, desculpa, eu me expressei mal para o senhor. Na quarta-feira à tarde tem a tarde da bênção, onde a nossa irmã Elis, ela ministra a tarde da bênção. Também estão todos convidados. No final do mês, que tem a festividade da igreja, julho. Final de junho, se já quiserem se programar. Dia 25, 26 e 27. 25, 26 e 27 de julho, vai ter a festividade lá da igreja. Glória a Deus. Coloca na agenda de vocês, se puderem aparecer, participar, certamente será uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus, que o irmão já vai fazer um convite para o irmão Henrique aqui, que é um pregador de Deus. Eu falei para ele e não brinquei. Qualquer dia eu quero pregar ainda melhor do que ele. Meus irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, como eu já disse, é proveniente de um tema que nós já temos buscado lá na igreja. Amém? Essa passagem está lá em Jó 28:28, como eu disse. Não tem exemplo melhor nesse contexto, principalmente pela questão do contexto histórico, que apresente o resultado de um posicionamento de temor ao Senhor, de busca pela palavra, de entender e receber aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e através de nossas vidas. Quem está aqui? Dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aprendendo a pregar, amém? E eu tenho uma tendência mais teológica, então peço paciência. E se vocês tiverem os ouvidos abertos para o que o Espírito quer dizer, tenho certeza que todos vão ser bem alimentados. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, e mediante essa busca, esse princípio de sabedoria e busca do temor do Senhor, a palavra, inclusive, foi me conduzindo a um outro texto. Não vou abrir a Bíblia sim, porque não abri a Bíblia. Salmo 128, certamente todos conhecem. É um salmo muito conhecido. Deixa eu ler, porque está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera dos seus filhos, como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Aleluia. Jó estava vivendo isso, literalmente. Sabemos que o contexto da história de Jó se passa mais ou menos na época patriarcal, certo? Muito provavelmente contemporâneo de Isaac, de Jacó. E nesse princípio de busca de sabedoria, onde eles não tinham nem mesmo a Torá ainda naquela época, haja vista que Moisés ainda não tinha nem nascido, vejam o quão importante é estar sensível ao que o Senhor quer falar, ao princípio de obediência à palavra, de busca à santidade do Senhor. Amém? E Jó passou a viver isso. E nessa constante busca, nessa ministração, essa oportunidade que eu ganhei, inclusive lá na minha própria igreja, num culto da família, onde eu ministrei essa palavra, o que me saltou aos olhos foi a partir do versículo 3, no Salmo 128. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o varão que teme o Senhor. Tem coisa melhor, meus irmãos, do que ter a nossa casa
embasada na palavra do Senhor, estarmos com a bênção e a proteção do Senhor na nossa casa? Não tem. Pode estar acontecendo o que for lá fora, se o nosso lar está bem, se a nossa casa está bem, está debaixo da guarda da proteção do Senhor, pode vir gigante, pode vir leão, pode vir o governo que for, pode vir a dificuldade econômica que for, nós confiamos no Senhor e Ele é quem nos sustenta. Então, mediante essa busca de procurar saber da esposa, da videira frutífera, creio eu, claro, alinhado com a vontade do Senhor, porque sabemos que o dia das mães se aproxima, eu fui buscar, falei, poxa, a esposa, a mulher, ela tem um papel tão importante, e hoje em dia, principalmente nessa sociedade, principalmente, infelizmente, no nosso país, justamente a mulher, assim como as crianças, mas principalmente a mulher, tem sido tão alvejada, tem sido tão defraudada, tem se comportado de uma maneira não bíblica, para não trazer palavra feia para a gente tratar, principalmente nessa nossa sociedade, onde a mulher é muito comercializada, é exposta, inclusive em mídias sociais, se expõe, se predispõe a se expor, e esse princípio de busca da sabedoria, do temor do Senhor, tem se perdido, infelizmente, inclusive dentro de muitas igrejas, meus irmãos. E isso é muito sério. Por isso que, mediante essa intenção de, Senhor, o que eu vou trazer para essa quarta-feira? O que o Senhor quer falar com cada irmão aqui? Além de, claro, continue me buscando, continue confiando em mim, sacrifique, assim como foi louvado aqui pela minha esposa, adore, se prostre perante os meus pés, busque a minha face, achega-te a mim e eu me achegarei a vós, é o que diz o Senhor. E nessa busca, me saltou esse texto, onde nós lemos, lá em 1 Samuel. Por quê? Nós vemos aqui um posicionamento de uma mulher de Deus, meus irmãos. Aleluia. É, Deus. Glória na palavra em si, não deixe muito claro que ela conhecia com intimidade o Senhor, não diz com exatidão toda a raiz, a origem dela. No próprio nome de Abigail, nós já vemos uma bênção do Senhor. Abigail fica traduzido do hebraico como o quê? Amada do Pai. Irmãs, vocês são amadas do Pai. Glória a Deus. Vocês são muito amadas pelo Pai. Aleluia. Nós, homens, temos que dar glórias a Deus pela vida de todas vocês, sendo mães, sendo esposas, sendo irmãs, sendo filhas. Afinal, lá no princípio, no Gênesis, quando o Senhor fez o homem para cuidar do que era dele, Deus fez a mulher para cuidar do homem. Está na palavra, farei uma disjuntora, um auxiliar, enquanto ele está cuidando do que é do Senhor, mas está cuidando do que o Senhor fez. Glória a Deus. Perceba a importância que toda mulher tem no lar. O pregador Cláudio Duarte, se não me engano, nos diz, que a mulher, normalmente, ela é o termômetro da casa. O varão pode chegar de casa de um dia difícil de trabalho, foi perseguido pelo chefe, foi fechado no trânsito, perdeu o ônibus, tudo o que for. Se ele chega em casa, a varoa está posicionada, está bem, os filhos estão bem, ele está tudo bem, está tudo certo. Os filhos chegam atribulados da escola, chegam perseguido, chega perturbado, chega causando, ainda briga, ainda provoca o pai, mas se a mulher está ali, está inteira, está firme, está tudo bem. Agora, se a mulher está atribulada, gente do céu, se a mulher está atribulada, se a mulher está triste, se ela está naqueles dias, então misericórdia. Dá uma misericórdia. Misericórdia. Glória a Deus. Então, nessa busca desse texto, eu comecei a entender o que o Senhor quis que eu trouxesse aqui, não somente, obviamente, para as mulheres, mas também um posicionamento dos homens mediante a estar com uma mulher dentro de casa, não com uma menina, não com uma donzela da vida, para não dizer outra coisa, com uma mulher de altar, uma mulher de oração, uma mulher que teme o Senhor, assim como você tem aqui essa noite. Aleluia, glória a Deus. Um pequeno contexto histórico é necessário, amém? Então peço paciência aos irmãos. Como eu disse, além de ser uma palavra nova na qual eu fui procurar uma ministração. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Maravilhoso, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. É
também necessário Aleluia. que a palavra em si seja exposta. Amém? Aleluia. Sabemos que Samuel, como no começo do capítulo 25, ele acabou de morrer, certo? Já de velhice. Ele acabou de morrer. Sabemos que Samuel foi juiz, profeta, sacerdote, nasceu de um princípio de nazireado. Ele foi separado desde o ventre da mãe dele. Sabemos já a história de Ana, é uma história muito famosa aqui, quando Ana queria porque queria um filho, não inicialmente para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, mas porque ela queria afrontar Penina, mas porque ela queria satisfazer uma própria vontade. Ela não teve o que queria, ela não teve o que recebeu. E muitas vezes nós estamos assim, queremos vir para a casa do Senhor, e ainda que estejamos adorando, ainda que estejamos nos entregando, ainda que estejamos fazendo a obra do Senhor, queremos que Ele atenda a nossa vontade, no momento que nós queremos, da forma que nós queremos, e nós sabemos que com o nosso Deus não é assim. Ele é soberano, Ele está sentado no alto e sublime trono, e a vontade dEle vai prevalecer em nossas vidas e através de nossas vidas. Aleluia. Quando ela entendeu isso, ela mudou a oração dela. Então, muitas vezes, para quem já está sensível ao que o Senhor está querendo dizer, muda a sua oração. Muda não somente a forma de orar, muda a intencionalidade da sua oração. Qual é a intenção da sua oração? Sonda o seu coração nesse momento. Deixa o Espírito Santo te confrontar. Você quer realmente adorar o Senhor com isso que você tem pedido, com isso que você tem buscado? Você quer realmente adorar, servir ao Senhor nesse posicionamento que você está buscando no ministério, que você está se posicionando dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aqui na igreja? Essa palavra vem para mim também. Eu estou aqui agora nesse momento para exaltar o Senhor, para que o nome dele seja glorificado através da minha vida, na minha vida. Ou eu estou querendo aqui aparecer, estou querendo foto, estou querendo rede social. O Espírito Santo testifique no coração e na mente de cada um e siga esse direcionamento. Mude a sua oração. Quem sabe hoje seja o dia da sua resposta. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nesse inteirinho, Samuel nasceu diante de um contexto histórico onde Israel estava acabada, estava basicamente arrasada, principalmente espiritualmente. Nós lembramos, não quero me estender tanto historicamente, mas se o Senhor permitir que vocês recebam e entendam isso, todo o decorrer da história do povo de Israel, até aquele momento ali, foi de altos e baixos, altos e baixos, obedece, desobedece, obedece, desobedece, adora, murmura. Acabamos de ler aqui, o povo tinha acabado de sair do deserto, estava livre, estava adorando o Senhor, tinha a presença do Senhor com eles, porque chegou diante ali das águas que eram amargas, ao invés de levantar um clamor, ao invés de buscar sabedoria, ao invés de ajoelhar e clamar, Senhor, e agora o que faremos? Não, ainda reclama com Moisés. Não bastasse afrontar diretamente o servo do Senhor e, portanto, o próprio Senhor, ainda reclama de uma provisão que já estava ali, já estava do lado. O problema, se você já pegou, já prestou atenção, o problema é que o quê? A murmuração, o reclamar, o não entender o que está acontecendo, não permitiu que eles vissem que logo ali do lado já tinha o quê? Já tinha um oásis preparado para eles. É verdade. Talvez você já esteja próximo daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você esteja a dias de receber a sua bênção, de receber a sua promoção, de receber a sua primeira oportunidade de adorar, de receber a sua primeira oportunidade fora desse país, de receber às vezes um contrato para você empreender, de você estender e até fundar o seu próprio ministério. Não sei o que você tem buscado, só que o problema é que você está reclamando, o problema é que você pode estar murmurando, você pode estar reclamando de um posicionamento, de um local que o Senhor te colocou para te esculpir, para te moldar, para aumentar a sua paciência. Glória a Deus. Então receba mais esse direcionamento do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E fala, Senhor, o que o Senhor vai me ensinar com isso? Por que foi erro meu? Fala comigo, Senhor, não me deixe enganado. Eu não quero reclamar, eu não quero pecar contra ti, Senhor. Só me ajuda a entender, me dá sabedoria. Glória a É Deus. isso que o Senhor já está dizendo para alguém aqui. Quem Aleluia. recebeu, Deus, Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então nós entendemos que nesse período, no caso de Juízes, nós sabemos que uma frase que infelizmente era muito repetida ali: e tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Desde o primeiro juiz até antes, no caso de Samuel, Sansão, nós vemos esses altos e baixos espirituais,
esses altos e baixos de obediência do povo ao Senhor. E nesse contexto, nós vemos que depois que Sansão morreu, nós vemos ali um período negro, um período tribulado, um período cruel, sabe, de basicamente uma apostasia, um período que o povo se distanciou demais do Senhor, antes ainda do período dos reis. Naquele período, Juízes 19, 20 e 21, nós vemos uma outra palavra. Naquele período não tinham reis, e aqui, gente, está uma chave que você deve prestar atenção e guardar isso para a sua vida e ensinar isso para os seus filhos. Naquele período não tinham reis, e cada um fazia o que era reto, conforme o seu achar. Pensa numa coisa que atrapalha, pensa numa coisa que desvia, pensa numa coisa que desagrada ao Senhor. Essa impetuosidade, eu posso falar por mim mesmo, de achar que está fazendo o que é certo, eu vou fazer o que eu acho que é certo, porque eu sei que é assim, porque assim dá certo, vou fazer e pronto, acabou. Deus está falando com alguém aqui, seja sincero nesse momento. Quantas pessoas, hoje em dia, vamos falar não só da igreja, mas vamos falar aí fora. Quantas pessoas sequer desacreditam da própria legislação? Não vou nem falar de governo, né? Não vamos nem falar de STF, para não estender a noite aqui, vamos ficar na palavra. Mas vamos falar, por exemplo, do nosso chefe lá fora. Crê que porque tem um cargo elevado, crê porque tem um posicionamento, se veste um pouquinho melhor, anda com um carro melhor, começa a fazer o que acha que é certo e vai levando. E se está dando certo, aí que piorou mesmo, não para. E era mais ou menos esse o contexto dos juízes naquele momento, certo? E que nós vemos que, inclusive, a tribo de Benjamim era uma tribo que cresceu muito rápido, é uma tribo que se fortificou. A própria palavra vai dizer que eles se especializaram em tiro com a funda, e a maioria deles ainda eram canhotos. Para quem já jogou bola aqui, acho que isso cabe mais para os homens, sabe que marcar um canhoto é terrível. Para quem já lutou, assim como eu, lutar contra um canhoto é horrível. Você não sabe de onde vem o ataque, você não sabe de onde vem o golpe. Então nós entendemos aqui o porquê, nesse contexto, a tribo de Judá se juntou com outras tribos e foi para cima da tribo de Benjamim, e ainda assim eles tiveram 2 derrotas arrasadoras. Só que ainda assim eles se posicionaram perante o Senhor, conseguiram vingar um erro grave que os benjamitas fizeram a um levita. Não vou mencionar isso aqui porque tem até mesmo jovens aqui. Vamos ler a palavra, que isso é interessantíssimo. A palavra do Senhor é rica, ela nos alimenta, ela nos edifica. Mas a tribo de Benjamim cometeu um erro gravíssimo, e eles tinham que ser penalizados por aquilo. E aconteceu. E agora guardem isso aqui, porque vai fazer parte da ministração lá na frente. A tribo de Benjamim fez mal para a tribo de Judá, só que a tribo de Judá prevaleceu. Amém? Guardem isso aqui. Então a tribo de Benjamim acabou sendo envergonhada, e o tempo foi passando. O tempo passou, e nós vemos aqui, chegando onde Samuel entrou na história, e assim sucessivamente o tempo foi passando. Nós conhecemos aquele trecho em que, enquanto Samuel crescia, conforme a própria palavra diz, crescia no cuidado do Senhor, crescia diante do Senhor, não apenas em estatura, não apenas em tamanho, mas por ele ter sido consagrado ao Senhor, ele crescia diante do Senhor em graça, ele crescia diante do Senhor em sabedoria, ele crescia diante do Senhor em temor do Senhor, porque estava posicionado perante Ele. Quantos de nós estamos posicionados perante o Senhor nessa noite? Temos buscado o Senhor a ponto dele testificar sobre nós? Assim como lá em Jó, quando eu comecei a ministrando aqui, trazendo essa ideia para vocês. Qual é o testemunho que Deus tem de vocês nessa noite? Aleluia, Senhor. É um testemunho bom? É um testemunho que agrada ao Senhor? Como as suas orações têm chegado diante do Senhor? Samuel, mesmo sendo novo, ele era já ministrante, a própria palavra diz isso. 1 Samuel, capítulo 2 e 3. Ele mesmo sendo criança ou ali adolescente, ele já fazia sacrifícios, ele já subia com os pais e oferecia ao Senhor, ele já morava no templo. Quantos de nós temos esse posicionamento hoje? Independente dos trabalhos que são lícitos, independente do trabalho dentro do lar, que também é lícito, independente até mesmo do ministério, qual é o seu posicionamento a sós, quando você entra no quarto, fecha a porta e se ajoelha perante o Rei da Glória? O que ele diz sobre você? Peça para ele continuar falando com vocês essa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho aquele efeito naquela voz, mas se você tiver feito, se você estiver sensível ao que o Espírito Santo está falando com você já está guardando algo no coração. Glória a Você Deus. já está sendo mudado,
já está sendo direcionado não apenas para essa noite, não apenas para essa semana, para o restante da sua vida, até que Jesus volte e nos leve. Amém? Aleluia. Então, nós conhecemos aqui que Samuel começou a crescer em graça perante o Senhor. Não vou me demorar, mas vocês sabem que no decorrer da história, um posicionamento totalmente contrário dos filhos de Eli, que é literalmente, está escrito na palavra, se prostituíam no templo, acabou direcionando todo o povo. Presta atenção nisso, gente. Olha como isso é sério, não apenas para o ministério hoje em dia, mas dentro dos lares. Quando os cabeças da casa, quando os sacerdotes se corrompem, quando eles caem, quando eles deturpam a palavra do Senhor, a santidade do Senhor, toda a casa cai, toda a casa padece, inocentes morrem por causa desse erro. E foi o que aconteceu. O povo foi para a guerra sem ter a presença do Senhor com eles. Morreu Ofni, morreu Finés, morreu Eli, morreu 40 mil israelitas e, de quebra, só de brinde, a presença do Senhor já não estava com eles e ainda a água foi tomada. Olha como isso é sério. Gente, guardem a palavra do coração. Glória a Deus. A palavra do nosso Senhor diz, inclusive, através de Paulo: orai sem cessar, aquele que está de pé, vigia para que não caia. Ande em santidade, em temor ao Senhor. O que é isso? É você viver com a Bíblia ali debaixo do braço e tal. Se tiver que ser assim, que seja. É muito sério aquilo que Jesus Cristo nos diz. Antes você chegar no céu cego, sem uma mão, do que você arder inteiro no fogo do inferno. Então entenda a seriedade disso. O testemunho que o pastor e o pastor Nicodemos viram lá de mim foi graças a essa palavra. Foi graças ao meu posicionamento perante essa palavra. E que continue sendo assim, não apenas na minha vida, na minha casa, mas na casa de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Através da vida de vocês, que as pessoas vejam em vocês a luz de Cristo e vejam em vocês ali um refúgio, vejam em vocês ali uma fonte de sabedoria, vejam em vocês ali uma inspiração de busca desse Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E infelizmente Ofni e Finés não, muito menos Eli. A arca foi perdida, a presença foi perdida. Israel entrou num declínio ainda maior, mas Deus não permite se escarnecer. É verdade. Nós conhecemos ali o contexto. Ele mesmo se manifesta, derrota a estátua de Dagon, todo e qualquer principado, potestade desse mundo não resiste a esse nosso Deus. Graças a Deus, aleluia. Nosso Deus poderoso. Nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. O nosso Deus, assim como lá no Salmo 46, é o Deus que quebra o ar, escorraça lança o carro no fogo, nada impossível para ele. As palavras dele mesmo garantem. E ele constituiu a igreja dele sobre ele mesmo, que é a rocha, que é a fortaleza, e que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vão prevalecer contra o seu povo enquanto estiver posicionado perante o temor do Senhor, buscando a face dele, buscando a sabedoria. Em nome de Jesus, receba essa palavra e continue adorando o Senhor essa noite. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. A história vai decorrendo, eu vou ganhar tempo. E nós vemos que Samuel cresce e o Senhor precisa restabelecer o seu povo. Amém? 1 Samuel 7, ele faz um sacrifício ao Senhor porque eles já estão indo contra outro povo inimigo. E a palavra garante, está escrito, que enquanto ele sacrificava, o Senhor mesmo fez um grande estrondo, um grande rebuliço no acampamento inimigo. E todos bateram em retirada, e o povo de Israel foi vitorioso sobre o inimigo. Então o povo foi restabelecido, a adoração foi restabelecida, o altar foi restaurado, a adoração, a santidade ao Senhor foi restabelecida. Portanto, a presença do Senhor voltou para aquele povo, para aquele momento, e então seguiram a um período de paz. Saul vai entrar na história porque muitos pensam, ou muitos pregam aí fora também, que Saul era um cara todo errado, e realmente ele foi, que Saul foi só um escape de Deus, mas não. Se você ler com afinco a palavra, se você buscar o entendimento, você ler também outras traduções, estudar a palavra, você vai ver que Saul não foi um erro. Nosso Deus não erra. Nosso Deus é santo, nosso Deus é puro, ele é perfeito, ele é excelso, ele é santo, então ele não é. Aqui nós vemos, se você for ler, como eu quero ganhar tempo, que Saul recebeu uma proposta do Senhor. Ele foi
abençoado pelo Senhor para redimir quem? Para redimir toda a tribo de Benjamim. Lembra que lá atrás eu falei que a tribo de Benjamim estava envergonhada? Eles cometeram um ato lamentável. Sim, verdade. Eles cometeram um ato lamentável. E o Senhor escolheu, ergueu Saul para redimir toda a sua tribo. Então não tem como dizer que Deus errou. Ele quis dar uma chance não apenas para Saul em atender, não a vontade do povo, pela vontade permissiva de Deus de atender a vontade do povo, que estavam pedindo o rei, estavam negando o reinado de Deus sobre a vida deles. Quantos de nós cometemos muitas vezes, ainda que agora como crentes, de permitir que a nossa vontade queira prevalecer sobre a vontade de Deus? Até falamos aqui com a boca: Senhor, reina na minha vida, faça o seu querer na minha vida. Só que por trás não fazemos isso. Que a vontade do Senhor verdadeiramente prevaleça na nossa vida. Em nome do Senhor nós realmente Jesus. queremos isso, que estejamos preparados para começar a perder coisas. Uma delas é o conforto, outra delas pode ser o sono, outra delas pode ser até mesmo amizades. Que nós pensamos que eram amizades, mas podiam ser cobras do nosso meio. Podemos perder até mesmo contato com parentes. Poxa, por que meu tio, por que minha tia saiu, perdeu? Na verdade, nós não estamos perdendo. Aquilo que pensamos que estamos perdendo quando estamos com o Senhor, na verdade é ganho. Na verdade, só perdemos aquilo que Paulo vai dizer lá na frente. Quando eu descobri a grandiosidade de Deus, percebi que tudo isso que eu tinha, tudo que eu conhecia, todo o conhecimento, considerei isso como um perda. E a palavra ali, a intencionalidade dela, sabe qual que realmente é, meus irmãos? Para quem estuda aqui, para quem sabe qual é que é. O que o Paulo quer dizer ali é que todo o conhecimento dele, toda a autoridade que ele tinha, aquela questão dele aprender aos pés de Gamaliel, isso para o homem é maravilhoso. Mas sabe o que ele reconheceu isso quando estava perante o Senhor? Ele considerou tudo como esterco. Aleluia, Senhor. Só que ele não entendeu isso como uma coisa ruim. Ele foi muito sábio nessa colocação. Porque esterco nas mãos erradas realmente é lixo. Realmente você joga fora, não presta para nada. Agora para o grande agricultor, agora o esterco para aquele que é o agricultor, quando ele coloca no local certo, nós sabemos que ele vai frutificar, vai germinar, vai fortalecer. Na verdade, não passa de um fundamento para aquilo que ele quer trazer sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Tudo que você sabe, essa palavra vem principalmente para mim. Tudo que nós sabemos do Senhor, tudo que nós já conhecemos, tudo que nós já buscamos, já ouvimos de alguém, recebemos de alguém, ainda nem se compara àquilo que o Senhor verdadeiramente glória a Deus, tem aleluia. Os seus eleitos, porque esperam aquele grande e maravilhoso dia que Ele vai vir nos buscar, porque Ele prometeu, a palavra dele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Samuel cresceu, Saul foi introduzido aqui na história, foi ungido a rei, sim, porque Deus permitiu, Deus permitiu, vontade permissiva, mas Deus não era, Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito, e Saul era para ter dado certo, sim. Basta você ler a história, pedindo discernimento, sabedoria pelo Espírito Santo. Mas sabemos que Saul não tinha um coração totalmente voltado para Deus. Ele era formoso em aparência, tinha até mesmo estatura. Há quem diga, os estudiosos, que ele passava até mesmo dos 2 metros ali, alguns estudiosos dizem. Afinal, ele se sobressaía acima do ombro de muitos naquela época. Então, certamente ele era um varão alto, um varão bonitão, devia ter o clarim, topete que nem eu. Só que o coração dele não estava totalmente entregue ao Senhor. Nós sabemos aqui já o posicionamento dele, que no momento da cerimônia da unção dele, ele já estava até escondido. Ele já nem queria. Quem pode ocupar? Quem aqui está verdadeiramente sabendo agora o peso da palavra? Quem está aqui disposto a se posicionar em liderança hoje, não apenas do seu lar, não apenas do seu ministério, mas principalmente lá fora? Principalmente lá fora. Liderar o evangelismo numa biqueira. Liderar um evangelismo de capelania num hospital, num presídio. Quem verdadeiramente está a ponto, está se dispondo aqui a perder horas de sono, a perder horas e vanglórias, a perder até mesmo, talvez, o trabalho, digamos assim? Quem está disposto? Pouquíssimos. Então não podemos culpar de tudo Saul, homem, pecador como nós, totalmente dependentes da graça. O problema é que o coração dele não era voltado ao arrependimento.
aí fora não acabaram se desviando, sim, foram machucados, sim, foram afrontados, foram abandonados. Mas se o nosso coração está voltado para o Senhor, ainda que sejamos feridos, ainda que sejamos perseguidos, nós nos voltamos para o Senhor, dependemos totalmente dele. Aleluia. Somos alcançados, somos restaurados pela graça. É verdade, somos Senhor. sustentados pelas mãos dele. Saul não entendia isso. Ainda que andasse com Samuel, aprendesse com Samuel. E nós sabemos lá no contexto que ele pega contra o Senhor, ele não faz, ele ousa sacrificar no local do lugar de Samuel. E o próprio Samuel o reprova. Não obstante, mais na frente, 1 Samuel 15, nós conhecemos a história. A famosa passagem que Samuel afronta. Por acaso Deus tem mais prazer em sacrifício do que obediência, Saul? Nas minhas palavras, Saul, você está ficando louco? O que eu te ensinei até agora? O que você aprendeu? Não basta você ter me desobedecido, agora você desobedeceu um direcionamento de Deus. Que foi o quê? Matar todos os inimigos e aniquilar animais, queimar tudo, não ficar com nada. Nós sabemos que Saul desobedeceu mais uma vez, dessa vez rejeitado pelo próprio Senhor, porque ele já tinha um Davi, porque ele já estava preparando para si, a palavra diz que ele tinha preparado para si um rei para governar o povo. Aleluia. Nós conhecemos aqui a história de Davi, é muito famosa. Eu vou adiantar aqui o texto, porque nós sabemos que lá na frente, algumas mulheres cantam assim: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Isso, para quem tem um coração temente ao Senhor, manteve Davi tranquilo, manteve Davi sabendo que quem na verdade matou foi Deus, na verdade quem faz é Deus, na verdade quem detentor todo o poder é Deus, só era canal, ele só estava ali, Deus, sabendo de onde ele saiu, sabendo de onde ele tirou, de trás das malhadas, o menor da casa, o excluído, rejeitado pela própria família, foi constituído rei pela graça e misericórdia do Senhor. Assim somos nós aqui. Eu só estou aqui pela graça, meu irmão. Se eu for contar aqui um trechinho do meu testemunho, vocês não lembram o que esse cara está fazendo aí em cima. Mas eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Crente que vocês estão sendo edificados por essa palavra. Certo? Então nós conhecemos aqui, nesse momento a própria palavra diz: Saul passou a olhar de um jeito diferente para Davi. Quantas vezes isso não acontece, principalmente dentro dos ministérios? Alguém que está chegando agora, alguém que você vê que Deus está usando, que Deus está na vida dele, que está no momento dele ali. Quantos de nós ainda não entendemos aquela palavra de que melhor é servir, melhor é você dar, melhor é você estar ali embaixo, vai impulsiona. Esse é o papel do verdadeiro líder. Impulsionar, liderar, vai filho, vai, ganha terreno. Mas Saul não. Saul queria glória para si. Ele queria para ele a adoração. Naquele momento ele passa a perseguir. E eu gosto de dizer assim: naquele momento começou o verdadeiro discipulado de Davi. E naquele momento, perseguição, morte até mesmo de quem parou para ajudar Davi, como Aimeleque, os sacerdotes, vocês conhecem a passagem. Ele parou para, inclusive, passando fome, uma necessidade extrema, se alimentou do pão de sacrifício, do pão de proposição, que não foi negado pelo sacerdote. Porque uma necessidade de vida não pode sobrepor liturgia, não pode sobrepor doutrina de maneira nenhuma. Mais importante é a vida. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, certo? Então, lá vai Davi fugindo, vai parar inclusive em terra estrangeira, vai parar perante o rei Aquis, o rei filisteu, e Deus dá cada estratégia para a gente, meu irmão. Recebe essa daí de maneira sábia, pelo amor de Deus. Às vezes você tem que pagar de louco. Vocês conhecem a história. Davi literalmente pagou de louco. Ele começou a barbar, se tribuchar tudo, de maneira que deu dó. O rei Aquis falou: o que é esse aí? Esse é o Davi? Esse é o herói? Cara, deixa ele embora. Vai, sai. E nisso ele saiu vivo. Graças a Deus. Muitas pessoas às vezes estão querendo bater de frente, está querendo pagar de sábio, está querendo falar: eu sei, eu posso, eu sou diácono, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou chefe, eu sou. Não, vai morrer, vai perder. Davi sempre tudo que era, literalmente se fez um nada e saiu vivo. Maravilhoso. Ele chegou a fuga, de modo que ele, mesmo estando passando dificuldade, mesmo passando toda essa tribulação, mesmo passando tudo isso, não deixou de adorar o Senhor. Glória não a Deus. Não reclamou, muito pelo contrário, se posicionou a favor de todos que estavam necessitados. Pega essa de
direcionamento, muitas vezes aquilo que você quer receber ainda, Deus está esperando você se posicionar a favor dos outros. Muitas vezes essa solução, muitas vezes esse poder, esse uso que o Senhor tem na sua vida, Ele está dando uma esfriada, Ele está permitindo dar uma segurada em você. Por quê? Porque você está querendo fazer para si, porque você está querendo fazer de qualquer maneira. Não, faz isso em favor de quem está precisando. Nós sabemos aqui que a cidade de... Eu esqueci agora o nome, gente, me perdoa, tá? Glória, glória. A cidade de Keila. A cidade de Keila estava sendo atacada pelos filisteus. E mesmo Davi sendo perseguido, mesmo ele com risco de morte, ele faz o quê? Ele vai lá e livra o que eles estavam precisando. Quantos de nós esquecemos qual é o verdadeiro, um dos principais, os pilares do Evangelho, que é ajudar o nosso próximo, que é amar o nosso próximo, que é querer ter no nosso coração que o nosso irmão, muitas vezes não apenas aqui na igreja, que o nosso vizinho esteja bem, ou tão bem quanto nós mesmos, para a honra e glória do Senhor, é claro. E nos preocupamos apenas com a nossa casa, apenas com a nossa mesa, com a nossa despesa, com o nosso trabalho, com o nosso compromisso. Davi não se posicionou dessa maneira. E nós chegamos nesse texto, onde antes ele livrou Saul da morte, mesmo tendo sido posicionado, Glória a Deus, tendo a chance de aniquilar com todo o mal que estava sobre ele, ele soube esperar o tempo. Sabe esperar o tempo, meu irmão? Sabe esperar esse tempo, meu irmão? De aguardar que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Aleluia. Ele poupou a vida de Saul porque aprendeu ali atrás. Deus deu 2 chances para ele de se sobrepor, de fortalecer ele na fé, de saber qual era o direcionamento que Deus tinha para a vida dele. É verdade. Nós chegamos nesse texto aqui, no qual Davi estava sendo abençoado, ele já sairia abençoado, porque ele se posicionou a favor dos pastores de Nabal. Se nós lermos aqui, ele estava guardando todo aquele povo numa época importantíssima, numa época em que os recursos da lã das ovelhas estavam sendo colhidos, elas estavam sendo tosqueadas, e se viesse um assalto, se viesse ali qualquer problema, Nabal seria preservado. E Davi se posiciona a favor de quem ele nem conhecia. Mas nós sabemos que, mediante a palavra do Senhor, quando nós nos preocupamos em semear coisas boas, nós colheremos coisas boas. É verdade, sim. E naquele momento de necessidade, Davi quis se posicionar, quis clamar pela misericórdia que não só era esperada ética e moralmente de Nabal, mas justamente por, indiretamente, ele ter uma dívida com Davi. E Nabal, a saber todo, a tradução do nome dele, não quis. Endureceu a serviço dele, falou: não vou ajudar esse Davi. Quem esse Davi pensa que ele é? Mesmo sabendo toda a história. Então nós vemos aqui um posicionamento de sabedoria e de temor que uma mulher. Glória a Deus. Amém? Eu vou fazer as últimas aplicações. Os irmãos me perdoem porque eu já estourei o tempo, basicamente. Glória a Deus. Buscando a sabedoria que vem do Senhor, aprendemos que o temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é a inteligência. E ter esse entendimento, ter a sabedoria nos torna prudentes. Abigail tem um testemunho que a própria palavra dele diz, além dela ser bonita, ela era prudente. A prudência, traduzida como cautela, precaução, aquela que evita os perigos, nos traz a sensatez, ponderação e peguem essa, paciência ao tratar com assuntos delicados. Irmãs, ninguém melhor do que vocês para ter paciência com tratar assuntos delicados. Glória a Deus pela vida de vocês e que nós varões aprendemos cada vez mais isso. Aprendamos com as nossas varoas, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus para vocês, vai casar logo. A prudência não é o medo, pois o medo nos paralisa. A prudência nos conserva. A prudência, ela faz nós prestarmos atenção. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: sejam prudentes como a serpente, mas simples como as pombas. Não na malícia, não na vontade de fazer mal, de disseminar o veneno, não. Na certeza de que aquele perigo você pode evitar, na certeza de que aquele perigo você pode impedir que você chegue ao seu lar, que chegue ao seu ministério, que chegue no seu trabalho. Você evita, você desvia, você foge da aparência do mal. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Em Provérbios 22, 3 está escrito: o prudente vê o mal, evita-o, mas os tolos seguem em frente e levam dano. Meus irmãos, quantas vezes nos posicionamos, nós vemos que vai dar ruim, a gente vai quebrar a cara e ainda assim nós insistimos? Foi assim com Saul, não foi assim com Davi, não foi assim com Abigail. Uma mulher sábia que se posicionou para salvar a casa dela, para salvar até mesmo os inocentes.
Provérbios 31 diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de muitas joias. Glória a Esse é o Deus. valor da mulher sábia. E esse é o próprio Senhor testificando de cada mulher que se posiciona assim, no seu Aleluia. lar, no seu ministério, no seu trabalho, até mesmo Glória, sozinha no glória a quarto. Deus. O que a mulher fica fazendo às vezes sozinha em casa? Só ela e Deus sabe. Tem sido uma mulher sábia? Tem sido uma mulher temente ao Senhor? Inclusive nós, varões. Porque no versículo 20 diz, inclusive, o posicionamento que Abigail teve. Abre mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. Glória a Davi, por Deus, mais que glória fosse a valente, Deus. por mais que tivesse com todos os valentes desse, fosse homem guerreiro, fosse ungido pelo Senhor, não tem como negar que ele estava necessitado. Não tinha casa para voltar, teve que deixar a família em terra inimiga para ficar segura, não tinha casa, o famoso sem ele nem beira. Ele só tinha a coragem dele, só tinha a própria, não que isso seja ruim, mas só tinha a presença do Senhor com ele. Monetariamente falando, o que ele Glória a tinha, Deus. mas por causa do temor que ele tinha de se posicionar, de estar sensível a um direcionamento do Senhor, quando Abigail se prostra perante ele e imputa para si mesma a culpa, imputa para si. Nós temos alguém que fez isso por nós. Nós temos alguém que se prostrou perante o Senhor e falou: Senhor, cobra de mim, não cobra deles não. Porque ao Senhor agradou moê-lo, agradou enfermá-lo. Obrigado, Jesus. A cruz que Jesus Cristo carregou é para cada um de nós. É verdade, Que Senhor. Abigail já entendeu isso. Aquele que nem merecia, o tolo, Nabal, inclusive até mesmo quem estava debaixo da servidão de Nabal, não escaparia. Mas ainda assim, uma sábia, uma temente ao Senhor, se posicionou e clamou por graça, clamou por misericórdia. Irmãos, recebam esse direcionamento essa noite. Glória a Deus. O Espírito Santo venha testificar e falar para cada um de vocês. Graças a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, glória.